Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme, sou aluno do IFMT no curso de Informática. Esta é uma série de podcasts que nós estamos fazendo e esse primeiro podcast, o nosso entrevistado é o professor Vinícius e nós iremos falar sobre inclusão e acessibilidade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo tranquilo. Então, professor, apresente então aí para nós, fazendo favor. Então, eu sou o professor Vinícius, aqui do Campus Pontes Lacerda, do IFMT. Eu dou aula de informática e sou deficiente visual. Sou cego, tenho cegueira total. E tô aí pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, relevante e que tem que ser bastante divulgado. Sim, com certeza. A inclusão, professor, ela teve muita ênfase em 2020, 2021, nessa pandemia. O senhor percebeu isso? Percebi. Então, como a gente teve o problema da pandemia, coronavírus, né, que mudou a vida de todo mundo, e assim, eu brinco que as pessoas, elas raramente se adaptam às coisas, né? Só quando muda de emprego, muda de alguma coisa, tem que ter uma adaptaçãozinha. Agora, para nós que somos pessoas com deficiência, tudo a gente tem que estar se adaptando a todo tempo, né? Não sei se você tem um pouco desse sentimento também. Então, tudo a gente tem que ir devagar sempre, como eu digo, né? Para conseguir tornar as coisas possíveis, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre acessibilidade, inclusão, mas são conceitos aí que precisam ser revistos, digamos assim, pela forma que a gente tem hoje, né? Sim, com certeza. Na tecnologia, né, eu acredito que a acessibilidade ela ganhou bastante ênfase de 2015, 2016 para cá, né? A gente nós tivemos um salto, né, de acessibilidade aí em sites, com o computador mesmo, os leitores de tela cada vez mais avançando aí, né, para uma leitura mais inclusiva, eu diria, né, para a gente. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela foi dita em 2006, num congresso internacional lá para definição dos padrões de acessibilidade. Eu esqueci o nome da mulher que disse, ela era uma doutora especialista na área, mas a frase fala assim, a tecnologia para as pessoas normais, elas tornam as coisas mais fáceis, né? Mas para as pessoas com deficiência, ela torna as coisas possíveis. Sim, com certeza. O acesso que a gente tem através da tecnologia hoje é muito mais fácil do que os deficientes visuais tinham antes do avanço que a gente teve nos leitores de tela, nos programas que são acessíveis, digamos assim, os navegadores e tudo. Então, os sistemas operacionais hoje, eles são feitos, não que na época que eles foram criados, eles foram pensados para ser acessíveis, né? Mas no desenvolvimento, quando você faz um programa, você desenvolve um sistema, se você faz ele de uma forma correta, ele já é acessível por natureza. Então, isso é uma tecla que eu bato sempre com os meus alunos,
sempre que eu vou ter uma conversa sobre esse assunto, eu coloco que se você desenvolve mal um programa em si, se o código é ruim, se a acessibilidade, se a interface do seu programa, do seu aplicativo, ela não é bem desenvolvida, ela também não vai ser acessível. Então, eu gosto muito de pensar de um ponto de... partir de um ponto de vista, né, que eu espero que cada vez mais pessoas possam pensar assim, que a gente não precisa incluir quem tem as diferenças, né? A gente só precisa fazer algo que seja bom para todo mundo. E dessa forma todo mundo já vai estar incluído, né? Sim, com certeza. Então, assim, a gente parte dos fundamentos do programa, né? Isso. Não que hoje a gente tem um cenário, eu até estava vendo uma pesquisa que foi publicada no Facebook da Organização dos Cegos do Brasil, ONCB, alguma coisa assim. Organização Nacional dos Cegos do Brasil. E lá saiu uma pesquisa que, assim, 0,89% dos sites que a gente tem disponível aí, que são buscados aí pelos web crawlers, eles são acessíveis para uso com leitor de tela e outras tecnologias também de acessibilidade. E isso é um número muito baixo ainda. Então, com certeza, você também já deve pesquisar e tem sites que é terrível de mexer com leitor de tela. Sim. E isso não é fácil, isso é o que a gente se depara todo dia. Mas, assim, muita coisa desse 0,89% já ajuda 1000% a gente, né? Eu brinco dessa forma. Sim, com certeza. E aí, assim, às vezes a gente vai falar para uma pessoa, olha, o link que você me mandou do site, ele não tem acessibilidade, ele é inacessível. E o pessoal fala, nossa, mas ele é muito exigente ou faz muita moagem mesmo, né, para acessar, e não é bem assim, né? Então, não, às vezes nossa, mas o site é tão bonito, tão organizadinho visualmente, aí você vai ver o que tem por trás ali do código da página, por exemplo, é uma bagunça interminável. E assim, para você navegar com leitor de tela, a navegação é como se você estivesse percorrendo uma lista. E aí tem vários atalhos que a gente usa, que são os cabeçalhos, os frames, os links, tudo isso dá pra gente usar como atalho, né? Então é uma página intuitiva, bem organizada, tem uma estrutura fácil de... Então, essa estrutura dos sites que tem na organização da página por trás aí daquela capa visual, digamos assim, do site, daquele design bonitinho que pode ser com várias imagens se movimentando, vários GIFs ali, que pode ser bonito para algumas pessoas, às vezes atrapalha outras pessoas para lidar e manusear e acessar aquela página, né? Sim, com certeza. A gente não quer o bonito, né? A gente quer o acessível, o acessível. Não, e outra, tem como fazer algo bonito e acessível, é só caprichar um pouquinho mais, né? É uma questão de senso e de cuidado. De cuidado, saber que mais pessoas vão acessar, sim, com certeza. Quando você, igual eu falei, quando você faz algo que seja bem organizado e que seja bem feitinho, bem caprichado, vai ser acessível. Então, o que custa caprichar não só no... Às vezes a pessoa faz um código que tá uma bagunça, o código, a página tá organizada tudo terrível, assim, uma confusão geral, um caos. Mas aí
vai lá e visualmente faz ficar bonitinho, organizadinho, com animações se movimentando ali e acha que é aquilo que importa. Às vezes não, às vezes o que importa é a funcionalidade, a usabilidade, a acessibilidade do site, que tem que ter, né? Tem que ser feito. Não só para quem enxerga, para quem não enxerga. Para quem enxerga também ajuda muito quando você pega uma página organizada, uma página intuitiva. Sim, e aí fica bom para todo mundo. E os atalhos, professor? É porque assim, eu falo dos atalhos porque a gente agora com o celular, né, digital, que entrou na nossa vida aí de 2013 para cá, com mais acessibilidade, né, nós passamos por alguns sufocos, sabe, alguns apertos, porque por situações constrangedoras também, né? Eu não sei se já aconteceu de alguém falar assim, olha, clica nos 3 pontinhos. Então, acontece... É incrível. Tá vendo essa chave inglesa aqui? Clica na lupinha. Isso pro cego é até engraçado. A gente fica pensando, meu Deus, aonde tá a chavinha? Com o tempo a gente vai se acostumando e aprende a, tipo, meio que traduzir, né? Traduzir. 3 pontinhos, é o mais, né? Porque é a mesma coisa da página, né? As pessoas, às vezes, têm uma animação bonitinha, mas o que o leitor de tela lê é o que está por trás, é o que está na estrutura, né? Sim. Então, um botão que está escrito 3 pontinhos lá, pra gente vai ser mais. Ou o que está a lupinha, geralmente é pesquisa, né? Sim, o celular, aí tem muito... falando dessa inacessibilidade dos sites, às vezes acontece de aparecer, porque a gente escuta só simplesmente o botão, né? Isso. Às vezes não tem nada escrito no botão, né? Só visual ali para quem enxerga, só tá o desenho, e pra gente não tem nenhuma descrição. Isso acontece muito mesmo. Sim, eu sites, aplicativos... tem demais. Isso é o que mais tem na internet. E isso é o que? Falta de capricho. Se a pessoa... Porque quando você está desenvolvendo uma página, se você coloca ali... pode fazer o desenho, tudo tranquilo. Mas se você coloca ali mais, ou pesquisar, ou, sei lá, qualquer outra descrição que aquele botão faz... facilita até para quem vai dar manutenção para aquele código, facilita para quem desenvolve também. Então, esses relaxozinhos, assim, essa falta de capricho, acaba prejudicando todo mundo e principalmente quem precisa, né, daquela descrição. Né? Sim, a gente brinca bastante com isso, mas é algo sério, porque... nós estamos usando essas ferramentas, né? Então a gente brinca com isso, a gente fala, eu, por exemplo, brinco muito com os meus colegas, olha, de tanto vocês mandarem eu clicar nos 3 pontinhos, eu já até defini qual que é os 3 pontinhos, como que é o nome, a gente brinca muito com isso, né? Mas essa questão da acessibilidade dos sites e aplicativos é muito importante para que a gente possa utilizar também. Porque, assim, falando em um sentido de audiências, ou de visualizações de um programa, de um site, né, de visitas de um site, com mais pessoas utilizando, que no caso seríamos nós, pessoas com deficiência, teria mais visualizações, mais visitas ao site, o que seria importante para o desenvolvedor desse site, né? Sim. E fora que, assim, as pessoas podem pensar, porque uma minoria, não é... Nós somos, se não me engano, pelo censo do IBGE, algo em torno de 6 milhões no Brasil cegos.
totais, né? Cegos mesmo, né? Pois é. Fora quem tem baixa visão, quem tem algum problema de visão que atrapalha também. Minoria grande essa, né? Então, se você pensar, é um mercado que não é tão insignificante, né? Falta um pouco de representatividade, né? Até tem aquele movimento nada de nós sem nós, né? Que eu acho muito importante, porque a maioria das pessoas que definem as políticas públicas, as leis, não fazem ideia de como é o nosso dia a dia, do que a gente precisa, né? Então é complicado essa parte. Não, pois é bem complicado. Professor, as pessoas geralmente te perguntam, eu acredito que sim, porque me perguntam muito, como que você faz para mexer no computador, né? Então, eu acho esse momento válido para a gente explicar isso, né? Como que o deficiente visual mexe no computador e se, eu não sei há quanto tempo, né, você mexe com computadores, mas se você puder descrever, falar para a gente as melhorias nos sistemas, na acessibilidade dos computadores, do tempo que o senhor utiliza para cá, eu acho que vai ficar mais explícito para quem estiver ouvindo. Ótimo, boa pergunta. Eu faço uso eu uso computador desde 2007, 2008, por aí. 2010, quando eu entrei no IF, ficou que eu fiz o curso de técnico em manutenção e suporte. E aí eu comecei a ter um uso mais regular, assim. E eu tinha baixa visão e eu usava alguns recursos, como a lupa, para conseguir me virar mais ou menos, que eu tive uma perda gradativa da visão. E aí, cada vez foi ficando mais difícil de utilizar esses recursos como a lupa. E eu usava alto contraste também, fazia algumas gambiarras, né, para poder usar o computador. Em 2011, no CACIES, quando o IF me levou para fazer os treinamentos de orientação à mobilidade, atividade de vida autônoma, e eu fiz um treinamento com um professor que chamava Bob Kayan. Sim, conheço. E o Luciano também, que me ajudou bastante. Trabalhava lá no CACIES, o Odenilton. Uma turminha bem legal que me apresentou o leitor de tela, que é a principal ferramenta que eu uso e que quem tem deficiência visual, né, ou quem é cego, utiliza também. Então, o leitor de tela, lá em 2011, eu comecei a utilizar o NVDA, e para celular, eu lembro que um pouco mais para frente, em 2013 por aí, eu adquiri um celular da Nokia E71, eu acho. Então, lá em 2011, a Nokia lançou pro sistema que ela usava, o Symbian. Aí tinha o Talks, que era um programa de leitura de tela para celular também. E aí eu comecei a utilizar também no celular. Assim, e esse celular, ele era analógico, ele era digital? Tinha aquele teclado QWERTY, não tem? Que tinha todas as letras lá do alfabeto. Parecia um computador, mas tinha teclas ainda. As teclas, sim, era com botões mesmo, né? Isso, aham. Sim. E aí eu utilizei aí até mais ou menos 2016, 15, 16. E lá em 2016 que eu tive meu primeiro celular com Android. Não lembro qual foi o modelo que foi o meu primeiro agora, mas já utilizando o TalkBack, né? E aí, no computador, no Windows, o NVDA também estava com bastante ascensão, né?
Mas, assim, hoje a gente tem vários recursos que se atualizaram aí no NVDA, então teve várias melhorias. Mas, assim, o que é mais significante para um leitor de tela não é nem tanto as melhorias que ele apresenta nele mesmo. É muito mais a melhoria que os sites, os aplicativos, os programas de computador, eles colocam aí para poder interagir com esse leitor de tela, né? Então, o desenvolvimento dos leitores de tela não é nem tanto pelos desenvolvedores do programa de leitura de tela em si. Passa muito mais por uma postura daquilo que a gente estava falando, mas a gente teve algumas melhoras. Então, hoje em dia, a gente tem muita utilização de inteligência artificial para descrição de imagens. Não sei se você usa no Instagram, no Facebook. Sim. As fotos hoje são todas descritas, né? Aquela descrição da melhor automática. forma possível, né? Do jeito que tem, do jeito que dá. Então, a foto de uma pessoa na área interna com óculos escuros. Então, é só essa descrição que a gente tem. Mas dá pra ter uma noção. Dá pra ter uma noção. Muito básica, mas é melhor que nada. É melhor que nada. Do que gráfico como tinha antigamente. Antigamente era gráfico. E aí, hoje a gente tem aí leitor de tela no celular, no computador, no relógio. Eu tenho um smartwatch que é o Galaxy Active 2, que tem o assistente de voz também. Agora não estão usando tanto o TalkBack mais, né? Mas dentro do assistente de voz tem o TalkBack, mas são terminologias aí do Android. E eu usei também o iOS. O VoiceOver, que é o leitor de tela do iOS, ele tem uma boa integração com o sistema operacional, assim, mas eu esperava mais. Eu achava que ia ser compensar mais ia ter um custo-benefício maior, né? Mas não achei que tinha tanto benefício pelo custo de um iPhone que a gente tem. E aí e várias outras funções que eu conseguia fazer no Android não tinha como fazer no iOS, e aí eu acabei desistindo e voltei para o Android. Sim. Você citou aí a sua trajetória, né, com o computador, nos seus estudos, né? Eu acredito que ele influenciou bastante, né? Acredito que ajudou muito. Mas muitas pessoas cegas utilizam o Braille, né? Eu, inclusive, utilizo o Braille para algumas situações. E eu gostaria de saber a sua opinião, né, sobre a utilização do Braille. Ou o que você acha? Você acha que o Braille ajuda mais do que o computador? São distintos, né? Você acredita que ele ajuda mais no computador? Você acredita que ele ajuda mais aí nos estudos, né? Na formação da pessoa com deficiência? Ou você acredita que as tecnologias já contribuem bastante com isso? Esse é uma boa pergunta, Luiz. Esse é um tema bem bastante polêmico, né? Aí dentro das comunidades de cegos aí. E tem vários estudos que tratam, tem até um termo que chama desbrailização, né, dos alunos cegos. Cara, eu vou te confessar que eu sei o Braille e tal, mas eu uso muito pouco. Depois que eu comecei a utilizar o computador, assim, porque eu aprendi o Braille antes de perder a visão. Então, eu já não tinha aquela tanto empenho, assim, para trabalhar com o Braille.
Sim, E porque quando tem pessoas que acreditam que o nosso computador ele é em braille, né? isso, Tem gente que pensa isso. até existe. Não sei se você tem os teclados que tem as letras, né, estampadas em braille. E também tem um negócio que chama linha braille. Sim, já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Que é a mesma coisa. Ele usa o leitor de tela, só que em vez de dar a resposta em voz, ele vai imprimindo ali dentro, num aparelhinho que vai levantando os pontos e vai escrevendo em braille ao invés de dar a resposta falada. Só que o braille eu vejo assim que ele é extremamente importante para quem tem deficiência visual. Você tem que saber o braille. Tem coisas que não tem como a tecnologia ajudar. Você vai utilizar o braille uma hora ou outra. Eu brinco assim, eu uso muito braille para jogar baralho. Então, jogar um Sim, truquinho, fim de semana, essas coisas assim. Então, tem os baralhos em braille, uma linha da Copag lá, que é 139 braille. Então, eu acho que o braille é importante, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, o computador, os leitores de tela, de forma geral, eles permitem que a gente vá mais longe, porque o braille tem muitas limitações. Primeiro de volume de informações, né? Até mesmo porque cara, eu tive uma Bíblia em Braille, né? Eu não cheguei a completar todos os livros, mas eu acho que uns 12 livros que eu tive da Bíblia já ocupavam uns 2 estantes, né? Então o volume do Braille ele é muito grande, né? Ele é muito volume para pouca informação e além de ser tudo muito caro. Então se você uma impressora em Braille, uma máquina de escrever em Braille, essas coisas que são mais ágeis, que agilizam e ajudam bastante, uma linha Braille dessas que a gente está conversando aqui, ela custa em torno de R$ 12.000. Então, eu acho que, assim, são coisas que dificultam e atrapalham, né, o Braille, que você fica muito engessado, né? Então, sim, e principalmente o acesso a outros tipos de informação, porque são justamente por esse valor agregado aí das máquinas de impressora em Braille, a gente tem muito pouco material em Braille. Então, nada que eu preciso pesquisar nos meus projetos de pesquisa, que eu uso no mestrado, nada disso tem em Braille. Então, não que o Braille não seja importante, mas é importante a gente se adaptar com as tecnologias para ultrapassar essa barreira da limitação do acesso às informações. sim, E esse porque, por acesso às exemplo, informações ele só vai se dar na tecnologia. Muito dificilmente vai para o Braille, né? sim, e a gente sabe da necessidade do Braille, porque é como você falou mesmo, caminham praticamente juntas, né? Uhum. Porque, por exemplo, para música, eu desconheço, né? Para música, quando a gente fala de música clássica, música erudita, a gente precisa de muita Partitura. leitura em partituras, e o Uhum. Braille ajuda muito, né, nisso, né? Isso, Porque com certeza. tem ali, né, a musicografia em braille que a gente utiliza bastante. Então, são saberes necessários. O braille e a utilização do computador e do celular Uhum. para a Eles pessoa com deficiência visual são de grande importância, né? precisam coexistir, né? Sim, com Mas certeza. assim, não, o pessoal fala que vai acabar o Braille vai sumir. Eu acredito que não, porque além disso, tudo que a gente conversou aqui, da importância do Braille, eu acho muito importante para, por exemplo, as crianças que são cegas,
para ter uma forma de alfabetização, eu acho que o Braille é muito importante para fazer aquela assimilação da fonética com a letra. Então, você ter aquilo físico, principalmente quando você é criança, é muito importante também. Sim, com certeza, porque aí você vai saber vai Uhum. saber pronunciar corretamente as pontuações, Isso. e isso é muito interessante. Então, professor, a sua vivência com o computador e o celular, né, essas tecnologias, possibilitou o desenvolvimento de um aplicativo, né? Que Isso. você desenvolveu. Fala pra gente sobre esse aplicativo, fala mais pra gente. Ah, sim. Então, o aplicativo, eu falo assim que eu sou mais um coadjuvante aí, então as pessoas que caminham junto com a gente aí na trajetória, a gente tem que dar o crédito aí. Eu fiz durante uma orientação de TCC, a gente teve, eu, eu conversei com ele, meu orientando, ele perguntou, professor, qual que são as dificuldades que você tem no dia a dia? E foi, assim, bem numa semana que eu tava precisando mexer com a documentação de currículo e tal, e tava mexendo muito com isso, e tava muito complicado, porque eu precisava de outras pessoas para me ajudar a ler certificados, essas coisas assim, que são impressas, né? E aí eu falei, tem essa dificuldade aqui de ler textos impressos, dá pra gente trabalhar nesse sentido. Eu já apresentei algumas ferramentas e tal, e a gente foi conversando, e aí a gente desenvolveu esse aplicativo, o Aparecido, fez a maior parte do trabalho aí, eu só orientei, ajudei em algumas coisas durante o desenvolvimento do aplicativo, mas Aparecido Júnior, grande amigo que eu fiz aí durante a orientação. O aplicativo, basicamente, ele usa a câmera do celular para fazer a captura dos textos que tem impressos na imagem, e ele faz uma leitura rápida para quem tem deficiência visual. E ele utiliza uma ferramenta que chama OCR, né? Uma ferramenta não, né? Uma tecnologia que chama OCR, que é reconhecimento óptico de caracteres, para fazer essa leitura. Então, existem alguns scanners que a gente tem hoje em dia, tem várias aplicações para que o OCR ele se aplique, né, para conversão de textos de imagens. Já existe essa aplicação, mas o aplicativo para quem tem deficiência visual, e ele faz isso de uma forma bem rápida e fácil, que você aponta a câmera do celular, já toca na tela e o leitor de tela já vai fazer a leitura para você. Então, ele vem principalmente para as pessoas que têm dificuldade na leitura dos textos impressos, fazer essa intermediação. A gente está com um probleminha no aplicativo. A gente teve algumas mudanças em algumas diretivas do Android, e aí a gente está tentando fazer algumas adaptações para que seja possível de utilizar no Android Sim, agora também. porque Até por isso que assim, eu não às mandei ele para vezes. vocês. Sim. E aí eu pensei que ia ser um pouquinho mais fácil, né? Mas está dando algumas complicaçõezinhas. Mas eu acho que daqui não deve demorar mais muito tempo. A gente já está readaptando algumas partes do código para poder possibilitar essa interação com essas bibliotecas. Sim, com certeza. Porque às vezes a gente precisa mesmo ler um texto em tinta. Isso. Porque é exatamente como o senhor falou. A gente tem
uma hora ou outra a gente vai lidar com papel em tinta que É, para é muito. entra naquilo que a gente estava conversando. O mundo hoje ele é feito para as pessoas que enxergam, ele não é feito para todo mundo, né? Sim, com certeza. Então, por exemplo, outra coisa que eu precisava muito, pegava um pacote no armário, eu não sabia se aquilo era uma maisena, se aquilo era um fubá, se aquilo era uma Sim, farinha de acontece, trigo, acontece muito. se é um café, e você fica na dúvida, mas o que é isso aqui? E aí, Claro que sim, tem para alguma você pista, abrir né? aquilo, né? Se você abrir aquilo lá, você vai ter que arrumar um Fala, monte de. putz, não era aquilo que eu queria, mas... Não é isso. E essa lata aqui é milho ou é ervilha? Não, então, acontece isso, é o que mais. É realmente o. E não tem como mesmo você colocar uma acessibilidade em tudo. Por exemplo, você não vai conseguir, ou pode até, não sei, você não vai conseguir colocar em braille em uma lata que ela é milho ou ervilha, né? Porque se É, você colocar em um papel, ele vai apagar com o tempo, com o transporte. Então a ideia para você imprimir na própria lata é muito caro e as empresas não não vão querem querer ter esse arcar com trabalho. isso. E, então, assim, a ideia do aplicativo é genial, porque Uhum, a gente é uma acessibilidade que a gente precisa. Não é todo dia, não é toda hora que você vai ter alguém que enxerga disposto uhum. ou ali, né, para ler para você, porque às Sim, vezes você tá muito ocupado, você tá querendo ler alguma coisa, a pessoa tá ocupada, não vai poder te ajudar. sim. Às vezes não, você tá sozinho mesmo. Eu fico bastante sozinho. E às vezes não tem mesmo. E eu, putz, não vou, nem. Hoje em dia, né, com tantos muros que a gente tem em volta de casa, nem sei mais quem são meus vizinhos, não vou bater na porta do vizinho. Vizinho, lê isso aqui pra mim. É só para saber, oi vizinho, é ervilha ou é milho, né? É É, meio. Você acaba se limitando, né? E o isso. aplicativo ele te dá essa autonomia. Então, a gente tá trabalhando aí, eu, Aparecida, a equipe no desenvolvimento aí, e a gente pretende lançar ele no Google Play, na Play Store, e aí vai ficar bem mais fácil também de disponibilizar para quem tem deficiência visual, e todo mundo vai poder usar, e a gente pretende continuar melhorando ele a cada dia. Eu tenho certeza que as pessoas com deficiência visual vão agradecer. E os que enxergam também, né? Que não É, vão ficar tão ocupados assim, tão. aham, sim. E Então, tem algumas aplicações que até mesmo quem enxerga pode utilizar também. Só ter um pouquinho mais de criatividade dá pra usar também. sim. Então, professor, nós conversamos sobre o Braille, sobre, né, todas essas tecnologias e acessibilidades na vida da pessoa com deficiência visual. E eu acredito que eu até inverti aí as perguntas do roteiro, mas está bem interessante, acho que não tem problema nenhum. Ah, eu gostaria de saber como foi sua trajetória, né? Como que está sendo, na verdade, sua trajetória no IF, de aluno para professor, né? Uhum. Conta pra gente como foi. Ótimo. O IF, eu faço questão sempre de falar a importância que o Instituto teve para mim. Graças a Deus eu sempre fui muito bem assistido aí pelas escolas em que eu passei, até com apoio muito grande da minha mãe também, que ela sempre correu muito atrás e fez as escolas se adaptarem aí para dar um suporte bom para mim. E no IF também não foi diferente. Só que eu tive um apoio muito bom no IF, além do ensino ser de qualidade, né, diferenciado para a época.
E eu entrei no IF em 2010. Eu fiz o curso técnico integrado ao ensino médio, eu era técnico em manutenção na época. E durante meu ensino médio, o IF ele proporcionou esses treinamentos de orientação e mobilidade, de atividade de vida autônoma, para uma adaptação mais fácil, assim, porque na época que eu entrei no IF, eu estava num processo muito rápido, assim, de perda de visão. E quando eu estava no segundo ano, eu fiquei cego totalmente. Então, tive esse suporte, esse apoio do Instituto, né? E isso aí possibilitou para mim ter um desenvolvimento muito bom. E aí eu terminei meu ensino médio no Instituto Federal aqui do Campus Pontes Lacerda, no Mato Grosso, né? E aí eu fiz o vestibular, passei pro curso de Tecnologia em Redes de Computadores e aí fiz a faculdade também. E no meu primeiro ano de faculdade, eu prestei o concurso e passei para o cargo de técnico administrativo. Fiquei 2 anos aí trabalhando na gestão de pessoas aqui no campus Ponte Lacerda também. Foi uma experiência muito bacana, muito legal, muito enriquecedora também, para questão de currículo, de adaptação. Foi meu primeiro emprego formal também, uma experiência muito bacana. E em meio a tudo isso eu estava cursando, fazendo a faculdade. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, abri o concurso para professor de informática. Aí eu peguei e falei, não, vou fazer aqui só para testar, ver como que é e tal. E aí eu fiz a prova, tinham 3 fases, né? E aí eu fiz a prova objetiva, a prova escrita, e fui muito bem, assim, na prova escrita. Eu falei, tipo, e era um cargo de professor de informática, e caiu muita coisa que eu estava estudando na faculdade, né? Então estava bem preparado ali. E aí foi muito bem na primeira fase. E aí eu falei, vou fazer a segunda fase aqui só para ver como que é, né? Ter a experiência. E aí fui e fiz a prova prática, né? Que era você tinha que dar, era uma prova didática onde você tinha que dar uma aula para banco e tal. E era no tema de redes também, um tema bem forte na minha faculdade. E eu fui muito bem de novo, né? Eu falei, agora na última prova eu não passo, né? Que era a prova de titulação. E aí eu tinha só... eu nem tinha terminado a faculdade ainda, né? E aí eu não pontuei na prova de titulação, mas mesmo assim ainda consegui ficar em primeiro lugar no concurso. E aí em 2016 terminei a faculdade às pressas, assim, para começar a dar aula. E ainda era para mim ter formado no final de 2015, mas aí teve as greves e tal. E eu formei em março de 2016. Formei no dia 4, colei grau no dia 4, no dia 18 comecei a dar aula. E aí foi uma experiência, tá sendo, né, uma experiência, assim, apaixonante, cara. Eu não foi muito de repente, assim, né, mas cada dia que eu entro para dar aula, agora a gente está nesse momento diferente aí. No começo, como tudo pra gente é muito mais difícil, né? Com certeza foi um desafio muito grande, mas a gente tem a colaboração, graças a Deus a gente tem ótimos alunos nos institutos, isso aí facilita bastante também. E agora estou fazendo mestrado, estou estudando, fazendo mestrado em profissional, em educação profissional e tecnológica, e estamos aí na luta, né? Mais um desafio pela frente. A vida da pessoa com deficiência, acho que
é repleta de desafios. né? Cara, eu sou alguém assim que eu detesto me vitimizar, não gosto de pedir ajuda, gosto de ser muito independente. E às vezes isso tem hora que eu acabo só me lascando, porque às vezes você precisa contar com as pessoas, né? E é mais difícil, assim, justamente por tudo pra gente ter uma dificuldade a mais. E quando você quer fazer as coisas sozinho, porque quando você pede ajuda pra alguém, a pessoa não sabe direito como te ajudar, acha que vai ser um bicho de sete cabeças, aquelas coisas assim. E aí acaba sendo mais difícil, né? Mas sempre a gente encontra alguém que. Eu falo que a gente tem alguns anjos da guarda, né? Eu tive vários aí pelos caminhos. Sim, com certeza. Tem várias pessoas que são muito admiráveis, cara, que eu tenho o prazer de conhecer, de conviver. E geralmente são pessoas assim que são fora da caixinha, né? Pensam fora da caixinha. E essas pessoas da, são pessoas que a gente sente prazer em ser ajudado por elas, né? Sim, com certeza. A gente tem esses anjos da guarda, né? A gente comenta que Deus coloca as pessoas na hora certa nas Sim, com nossas vidas, né? certeza. E no Então, mestrado eu tô forçando isso muito mais, porque ô missãozinha difícil. sim, com Meu pai certeza. do céu. E olha que ensino médio, faculdade, no IF não é fácil, né? Já não é fácil. Ainda mais pra gente. E aí chega no mestrado, trem é outro nível, cara. Eu imagino. Com certeza. Porque o ensino médio já não é fácil mesmo, é bem complicado. Hum, Mas eu imagino, as dificuldades estão aí, né? Os obstáculos estão aí para serem superados, né? sim, A gente tem que evoluir a cada dia para superar esses obstáculos. Acho que para nós, pessoas com deficiência, isso é quase uma obrigação. sim. É, E assim, eu acho que é importante falar que muito desses anjos da guarda que eu já tive, a maioria veio do Instituto. Quando não veio do Instituto, o Instituto que proporcionou o encontro, né? Então, eu não vou começar a citar nomes aqui, que eu posso cometer o erro de esquecer de falar de alguém, então é mais complicado. Mas o Instituto, ele que proporcionou que eu pudesse ter a, o estilo de vida que eu tenho hoje, a ascensão social que eu tive, que eu venho de família pobre, não tive pai, essas coisas assim que já tornam a caminhada mais difícil, mas com o Instituto, com o apoio, com o engajamento dos profissionais que a gente tem, a equipe multiprofissional muito boa que é proporcionada. E eu falo assim, numa cidade de interior, como Pontes da Serra, aqui a gente está a 450 quilômetros de Cuiabá, então eu tive muita sorte bem na época que eu fui começar o ensino médio, tá recém abrindo, eu fui da segunda turma que teve no Instituto, então segundo ano que teve aula, então foi uma sorte muito grande ter a oportunidade de estudar no Instituto. E eu sempre falo, a gente tem que agarrar as oportunidades sempre que elas aparecem, né? Que é difícil a gente ter outras, né? Então, sempre sim, as primeiras. com certeza. A gente tem que agarrar mesmo as oportunidades. Uhum, A gente é realmente o que o senhor falou. A gente tem que lutar aí pelos nossos direitos. Isso, a família é muito importante, né? sim, Para que haja essa inclusão, né? Porque eu sempre falo
que não adianta a escola estimular e a família desestimular, né? Então a gente tem Exatamente. na maioria dos casos, a gente tem essa queda de braço entre a escola e a família, Sim. onde um estimula e o outro não. E a família, eu falo que tem um papel muito importante, porque eu gosto muito de praticar empatia, me colocar no lugar das pessoas. E eu penso assim, minha mãe, por exemplo, como que às vezes pensa, poxa, como que eu vou deixar meu filho que não enxerga e ir pra balada ou ir lutar jiu-jitsu? Então vai chegar na academia e vai tomar uma esfrega. E assim, para as mães sempre vai existir o instinto de proteção, assim. Mas isso, claro que não dá para você tirar de uma mãe, mas se você exagera na superproteção, você acaba privando a gente de ter as experiências que são importantes, porque a gente tem que viver, a gente tem a limitação visual, mas você é capaz a gente, a gente tem a possibilidade de vivenciar todas as experiências que a gente puder alcançar. Quanto mais experiência você vivenciar, melhor. Sim, todo conhecimento é É válido. necessário, né? Uhum. Quanto mais conhecimento a gente tiver, é o que eu estava falando agorinha, no mundo que a gente está vivendo, Uhum. nós temos que ter múltiplos conhecimentos, né? Sim. Até mesmo você Para aprender a viver, né? Ter sim, com certeza. o entendimento do que pode, o que não pode. Você experienciando, vivendo as coisas, você assimila muito melhor. São experiências que às vezes serão boas, às vezes não, e isso é normal. Isso. Todos passam por essas experiências e Uhum. nós que temos deficiência visual, nós Sim. também temos que passar, né, Uhum. por essas experiências e de E alguma quando a forma. gente acaba não vivenciando isso, eu por ter a minha autonomia, trabalhar no instituto, essas coisas, eu sempre acabo atendendo e conversando com outros deficientes visuais aqui da cidade, ajudando o que eu posso, apresentando as ferramentas e tal. Passando o conhecimento que eu tenho de orientação à mobilidade, vida autônoma, de informática, e acabo tendo contato com as famílias e, cara, eu vejo o quanto uma superproteção ela é prejudicial para a pessoa mesmo, porque às vezes você vê cegos que têm um potencial enorme que são totalmente privados e o desenvolvimento da pessoa é totalmente limitado por causa de uma superproteção, porque a mãe tem medo que ele vai machucar alguma coisa, não deixa ele fazer nada, não pode lavar uma louça, não pode varrer uma casa, não pode Sim, sair com os amigos, não pode. Se vai para a escola, a professora não pode passar o conhecimento direito. Então, isso acaba sendo extremamente prejudicial para quem tem deficiência. Eu sim, acho que qualquer tipo de deficiência, né? Mas não só falando com visual. mais propriedade da deficiência visual. Isso seria um tema bem interessante para a gente discutir em outro podcast, né? Uma superproteção da pessoa com deficiência é um tema Uhum, interessante que a gente pode discutir em um próximo podcast. exato. Ah, eu achei muito interessante a nossa conversa, partindo aí mais para um fim, né, do nosso Uhum. podcast. Foi bem interessante a conversa que nós tivemos, né? Acho que deu pra gente elucidar aí vários estigmas que tem, né, Sim, do deficiente compartilhar visual.
compartilhar bastante dos nossos conhecimentos, né? Eu Isso. acredito que quem ouvir esse podcast, mesmo não tendo deficiência visual, tenho certeza que tá bem explícito aí a diferença, né, entre inclusão, a gente especifica Acessibilidade. e acessibilidade, a gente especifica bastante essas diferenças e a gente falou das ferramentas, né, que a gente utiliza e do aplicativo desenvolvido aí pelo professor Vinícius. A gente, então, nós vamos finalizando, né? Uhum. Eu não conheço essa ferramenta ainda, o Spotify, eu não sei se tem como a gente assistir, deixar, porque no YouTube a gente deixa, Comentários, né? Algo assim, né? no YouTube a Mas eu gente, acho que vai para outras plataformas de podcast. sim, Só falar assim, que foi muito bom, muito produtivo o nosso papo, Luiz. E acredito que vai ser legal para todo mundo que puder ouvir, divulgar também, porque essa é a nossa intenção, né? Desmistificar o que existe de verdades, né? Sobre os cegos. E eu acho importante essa iniciativa que o pessoal do projeto, professora Jussara, Zaf e a gente está levando adiante. E agradecer, né, todo o pessoal, e a gente já tem até futuros temas aí, e se for possível, para que as pessoas deixarem dúvidas também, né, mandarem dúvidas para a gente, do que elas têm de curiosidade, saber como que a gente faz alguma coisa, sim, e com certeza. a gente vai trazer mais conteúdo aí e vários convidados também para participar aí do É exatamente podcast. isso. Se tiver dúvida e tiver como, né, pedir, entrar em contato para que a gente possa. Porque depende da dúvida, é assunto para um podcast inteiro, né? Então, assim, Uhum. depende da dúvida. Se tiver como mesmo mandar essa dúvida para a gente, nós vamos ter todo o prazer em responder. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço, professor, pela entrevista, pela conversa que nós tivemos. Tenho certeza que vai ser um podcast interessantíssimo para quem escutar. E é isso, compartilhe, né? Porque compartilhar tem como, que eu sei. Curtir, compartilhar e divulgar aí para alcançar o maior Divulguem número de então pessoas. o máximo, né, para que a gente possa alcançar realmente o maior número de pessoas e derrubando esses preconceitos, né, mesmo que seja aos poucos, a gente vai tentando, né, de uma forma ou de outra. Eu tenho certeza que a gente É um vai trabalho de surtir esse efeito. formiguinha, né? Um dia a Sim, gente chega no mundo ideal. sim, com certeza. Muito obrigado, Luiz. Valeu a todos aí. E até uma próxima oportunidade. Sim, foi perfeito. Muito obrigado, então, professor, e até a próxima, pessoal.